Será que você deve comprar somente quando as ações ou os índices estão nas baixas? Ou será que você deve comprar também quando eles estão nas altas? Em outras palavras, o preço realmente importa? Essa é uma pergunta muito comum que intriga muita gente e é uma pergunta muito bem intencionada. Eu acho que tem um valor se questionar esse tipo de coisa. Mas eu acho que é uma pergunta errada. Vamos entender nesse vídeo como os investimentos de fato funcionam na sua carteira, independentemente se você sabe ou não sabe disso. E aí vai ficar muito mais claro da gente entender se faz sentido comprar somente quando as coisas estão baratas ou se faz sentido comprar quando elas estão caras também, de certa forma, sem olhar o preço. De cara, eu vou responder o seguinte, tá? Na minha opinião, o preço importa sim, porque é a única coisa que você consegue controlar no sentido que você vai se expor se quiser. O resto você não controla. Então, você não sabe para onde o preço vai, mas você sabe qual que é o preço de agora e se vale a pena ou não você comprar. Mas tem o outro lado da moeda. Qual que é o lado da moeda? Se você somente esperar as grandes quedas, quando as coisas realmente estão muito baratas, pode ser que você nunca consiga comprar os ativos. Olha no exemplo prático. Esse aqui é o gráfico do SP500 em dólares, tá? Lá para eles mesmo que compram direto do exterior, beleza? Ok. Quando a gente analisa ele aqui ao longo de bastante tempo, chegou em 2012, o preço estava nas suas máximas históricas, que já tinha chego aqui em algumas ocasiões, e aí magicamente ele rompeu o topo histórico, né? Aqui em 2012, 13. Desde então, ele foi rompendo o topo histórico, topo histórico, topo histórico, topo histórico. Aí ele parou um tempinho. Aí topo histórico, topo histórico, topo histórico. Aí ele corrigiu um pouquinho. Aí topo histórico, corrigiu e topo histórico até agora. Então, se você está esperando uma correção grande desde 2013, você deve estar esperando sentado e não tem embarcado ainda nesse ativo que, sinceramente, é um dos melhores do mundo, tá? Não sou eu que estou falando, são os números. E eu quero saber de você. Você gosta de olhar o preço na hora de comprar os ativos ou se simplesmente tem uma estratégia que vai seguindo ela e, enfim, tudo se resolve ao longo do tempo? E um cenário muito parecido a gente tem com o Bitcoin. Então, por exemplo, depois de muitas altas históricas, ele segue aqui rompendo topos históricos, mas o Bitcoin ele teve aí, né? Ele deu oportunidades de quedas relevantes aqui com 80% de queda, né? Correções grandes, né? Possibilitando as pessoas comprarem aí nas baixas, né? Qual que é o problema de você querer comprar nas baixas? Eu acho muito bom comprar nas baixas, acho que melhora muito o seu preço médio, é ótimo, mas nem todo mundo tem caixa na hora que essa baixa aparece. Nem todo mundo tem estômago para comprar na hora que as coisas estão baratas de fato. E nem todo mundo sabe, na realidade ninguém sabe, até quando vão durar essas promoções dos ativos. E aí, às vezes, né, acontece num dia ou numa semana que você não tem caixa, não está líquido para fazer aquelas compras. Então é meio complicado você querer comprar só nas baixas. Por um lado, você melhora o seu preço médio, você fica muito bem, teoricamente, na sua valorização da carteira. É verdade. Por outro, as baixas podem nunca chegar, como a gente viu no SP500, de fato, ele nunca ficou barato mesmo. Ou então, quando os ativos ficam baratos, você pode ter o azar ali de não conseguir comprar por N motivos, emergências ou, enfim, né, situações pessoais. Então, eu cuidaria muito em comprar somente quando as coisas estão baratas. Eu concordo que quando elas estão baratas, você pode comprar mais. Acho que isso é muito saudável, muito interessante. Mas comprar só quando está barato, aí já é otimismo demais, tá, pessoal? Até porque as coisas às vezes demoram anos e anos para ficarem realmente baratas. E aí você fica de fora, a sua carteira fica meio zoada, não faz sentido. E sempre aquela história, né, pessoal? Ninguém tem bola de cristal e ninguém sabe o que o mercado vai fazer. É muito difícil você prever o mercado. O que é fácil é deixar o like e se inscrever. Eu sempre falo isso e agradeço vocês que fazem. Obrigado. Por outro lado, eu entendo que é complicado você só ficar comprando sem nem olhar o preço. Isso acaba incomodando muita gente. Eu também me incomodo, não vou negar, mas muitas vezes faz um certo sentido, né? O que algumas pessoas tentam fazer é definir tipo um preço teto, né? Tem métodos para isso, né? Tem o Graham, o Barsi, diversos métodos diferentes. Graficamente dá para definir também. Pegar aqui o exemplo da Nasdaq, né? Tem fundos ou talvez pessoas que simplesmente falam: acima de 540 eu não compro mais, eu vou começar a vender. É uma forma, tá, de fazer esse tipo de alocação. Eu também não gosto disso, tá? Eu não gosto porque não faz tanto sentido para mim vocês me perguntarem um ativo apenas. Eu entendo que tem momentos que você tem que deixar aquele ativo não mais em situação de compra, tipo uma situação de pausa, né, de reavaliação. Mas você simplesmente vender ele porque chegou num preço teto, você está vendendo ele todo?
Você está vendendo quanto? Qual que é o critério desse preço teto? É uma conta matemática? É uma situação macroeconômica? E aí que a maioria das pessoas, ela se enrola. Porque começa a virar achismo e aí você perde noção do método. Esse é o cuidado que tem que tomar, tá? Basicamente eu não gosto também, porque quando a gente olha muito para ativos individuais, a gente perde a noção do todo. Então você que já me segue aqui, você já me conhece, eu gosto muito mais de investir pelos índices e através de ETFs, tá? Então é um pouco difícil você calcular um preço justo de um ETF. E o valuation das empresas, o preço teto de cada uma delas, o preço lucro, não sei do que. Assim, cara, dá para fazer conta de qualquer coisa, tá? Mas assim, na prática não vale muito a pena. Para mim faz muito mais sentido eu ter uma alocação base. Esse aqui é um exemplo de outro vídeo, tá? Podem ignorar aqui esses percentuais, é de outro vídeo. Mas essa alocação base, ela vai me nortear para quantos por cento eu tenho que ter de cada classe de ativos na minha carteira. E dentro daquela classe eu defino cada ativo em si. Mas como eu gosto muito mais de investir por ETFs, para mim faz muito mais sentido eu simplesmente ter as alocações ali e raríssimas vezes eu vou zerar um ETF ali dentro de uma classe, tá? Por exemplo, o SP500, por mais que ele está na máxima histórica, se na minha alocação original, né, eu tivesse aqui, ó, US Stocks, né, sei lá, tivesse 10% de SP500, tá na máxima histórica do SP500, tá na máxima histórica do dólar, cara, dificilmente eu vou zerar ele, tá? Eu posso baixar para 5%, para 3%, mas zerar é muito difícil, é muito improvável que eu faça isso, tá? E aí, a venda que eu fizer aqui do SP500, eu vou ter que fazer uma compra em algum tipo de renda fixa, algum tipo de outro ativo que vai estar, teoricamente, desvalorizado. Então, eu paro de me preocupar com o preço especificamente de cada ativo e eu começo a olhar para minha carteira. Poxa, quantos por cento eu tenho que ter em cada classe? E aí, para responder quantos por cento eu tenho que ter em cada classe, aí eu tenho que ter uma boa noção macroeconômica, entende? Então, em certos níveis, eu concordo que os preços no geral dos ativos ou dos índices pode estar muito caro. É verdade, às vezes eles estão muito caros e aí vale a pena eu mudar o meu percentual de alocação. Então, preço de fato importa, mas não importa da forma como as pessoas pensam, é a minha opinião, tá? Não é que o preço importa porque agora eu vou vender todos aqueles ativos. O Bitcoin chegou em 100 mil dólares, eu vou zerar o Bitcoin. Não vou zerar o Bitcoin. Ele chegou em 100 mil dólares, então eu vou adotar um método de rebalanceamento para vender gradualmente ele, para que ele volte para o percentual geral da carteira e os outros ativos que desvalorizaram, provavelmente, desvalorizaram em percentual da carteira. Pode até ser que eles estão subindo, tá? Só que estão subindo menos do que aquele que se valorizou muito. Aqui eles vão receber os aportes. Então o preço importa, mas de uma forma diferente. Ele está meio que ali no meio. Não é um preço teto que vai me fazer vender tudo e também não é um preço que eu simplesmente vou ficar comprando porque está na baixa. Eu provavelmente sempre vou estar comprado em algum percentual, mesmo que muito pequeno, de todas as classes de ativos. Não são todos os ativos, são as classes de ativos. Esse aqui é o exemplo que eu dei num vídeo recente, em que eu mostro aqui as carteiras que eu faço em níveis, né? Eu geralmente separo aqui em 4, 5 níveis, defino os percentuais de alocação e aí eu consigo avaliar de forma bem nítida e bem clara, né? Quantos por cento enfim, nacional, internacional, se é renda fixa ou variável nacional e internacional, e aí cada classe de ativos e os ativos em si. Tem um vídeo disso que eu detalho tudo isso, né? Explico certinho, e é o método que eu também uso nas minhas carteiras recomendadas. Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem aqui um QR Code na tela, link na bio, manda uma mensagem para mim, que eu vou te apresentar um pouco mais das minhas soluções das carteiras recomendadas. Então, tem para todos os tipos de perfil, né? Moderado, arrojado, e também para diversos tipos de objetivos, né? Para quem tem mais foco em crescimento, renda e assim por diante. Então, no final das contas, a pergunta que você deve se fazer é a seguinte. Primeiro, quantos por cento de cada classe de ativos eu tenho que ter na minha carteira? E dentro daquela classe, quantos por cento cada um dos ativos que eu já comprei eu tenho que ter lá? Quando você tem isso muito claro, né, essa estratégia muito clara na sua cabeça, você não tem mais tanta dúvida se tem que comprar ou vender aqueles ativos em questão, que você já está posicionado. Então, no final das contas, você vai aportar sempre, independente do preço em si, né? Mas sempre que a sua estratégia te mandar fazer isso. E a estratégia, ela vai te mandar fazer isso dependendo dos percentuais das classes de ativos. O preço, ele interfere em tudo isso, mas não da forma como a maioria das pessoas entendem. Até porque a gente nunca sabe quando que o preço vai parar de subir e também a gente nunca sabe quando ele vai parar de cair. Lógico que se você tem aversão a risco, né, não tem muito, não lida muito bem com isso, você vai ter percentuais muito menores de renda variável e vai focar muito mais
em renda fixa, independente se é pós-fixada, pré-fixada e assim por diante. Mas a regra é sempre a mesma. Quantos por cento em cada classe de renda fixa você tem que ter? Vai comprar mais pós-fixado Selic? Vai comprar mais IPCA+, que agora está caindo, depois está subindo? O que você vai fazer? E aí, para mim, pelo menos, fica muito claro que as respostas disso, elas não estão nos preços dos ativos. As respostas disso, que dizem quantos por cento tem que ter em cada classe, está num cenário macroeconômico, está em algumas premissas, né, algumas avaliações, olhando para as taxas de juros, para câmbio, para a situação nacional do Brasil, fora do Brasil, e aí eu defino os percentuais. Essa é a forma como eu trabalho melhor, para mim funciona muito bem, e eu quero saber de você, investidor, como você faz e como é que está funcionando para você a sua estratégia. Obrigado pelo seu like e inscrição. Aqui está o vídeo em que eu mostro como é que eu faço as carteiras no detalhe. E lembre-se que investir certo resulta capital.